Ok, estamos lá. Então, boa noite mais uma vez. Eu em Curitiba, que é conhecida como uma cidade fria, estou com calor. Imagino vocês, né, não sei se estão todos em Foz ou não, mas imagino vocês que devam estar com mais calor ainda, porque das experiências que eu tive em Foz, vi que o calor é muito mais intenso do que se pode imaginar. Então, quem está, imagino que deve estar quente, ou não, né? Ou a gente está numa inversão de Tá temperaturas. bem Então, quente tá por bem aqui. quente? Imagino. Imaginei. Essa é a nossa prévia de verão desse ano, né? Bom, pessoal, então hoje a gente continua, né? Na verdade, começa o conteúdo específico da disciplina, mas antes de qualquer coisa, né? Aquela velha pergunta, né, que eu pretendo manter em todas as aulas, que é: ficou algo da aula passada, né? Ou dos estudos de vocês que vocês queiram retomar, que alguma dúvida que vocês tiveram aí durante os estudos, né, da semana? Olá, boa noite. Então, se ficou algo em aberto, né? E se vocês quiserem fazer alguma colocação, fiquem à vontade. E como eu sempre digo, não precisa ser feito exatamente neste momento, mas é um dos momentos que a gente pode aproveitar, que é síncrono no nosso encontro, né? Mas de qualquer maneira, vocês podem fazer isso durante a aula, após a aula, né? A gente tem esse contato aí, vocês sabem que é tranquilo, tá? Tem alguma coisa aí que vocês queiram? Não, por enquanto. Bom, hoje a gente começa, né, basicamente a parte específica da disciplina, que é uma continuação da outra química geral que vocês já tiveram, né? Como eu comentei, a gente reviu alguns pontos, revisitou alguns pontos principais, e hoje a gente está falando, então, de continuação, mas numa continuação mais aprofundada. O que eu quero dizer com isso? Vocês observarem lá no programa da disciplina, a gente está falando de estados da matéria, né? Sólidos, líquidos e gases, mas a gente vai entrar falando nisso com uma abordagem de forças intermoleculares, ou seja, uma coisa que vocês já viram um pouco, né? Forças intermoleculares, ou viram, né, em algum momento, a gente vai entrar em alguns detalhes maiores para falar dos estados da matéria e depois especificar um pouco, né, de algumas situações que a gente precisa como propriedades, né, que são a viscosidade, a tensão superficial, capilaridade, que vão envolver todos esses sistemas de forças intermoleculares e dos estados da matéria, tá? Então, para a gente começar, basicamente a gente precisa lembrar que quando a gente fala em características gerais dos estados da matéria, a gente vai ter sempre o clássico, né? E aí o clássico começa daquele: as transformações vão de estado sólido para líquido para gás como norte, né? Como eixo principal. Aí você vai falar, mas não existe o plasma? Existe, né? Já se tem uma ciência difundida bastante grande de plasma, né? Que tem características de uma coisa com funcionalidades de outra, né? Que você pode trabalhar ali numa outra região, né, de estados da matéria, mas a gente vai trabalhar com princípios químicos da coisa, que estão numa abordagem mais geral, como é a química geral, então a gente vai se ater aos três famosos. É importante, eu já destaquei um pouco para vocês, mas eu não vou deixar de falar, que a gente fala estados da matéria, mas vai ser, opa, a gente fala em estados da matéria, mas vai ser muito comum vocês ouvirem falar no termo fases, tá? Então, fases, né? Tá? E o que são essas fases? É uma nomenclatura específica para os estados físicos, mas que vão permitir, olá, boa noite, quem está chegando, vão permitir que a gente tenha outras informações através de diagramas, por exemplo, né? Então, a gente vai tentar falar um pouco lá para frente, mas não vai aprofundar muito, o que a gente chama de diagramas de fases. E o que são os diagramas de fases, né? Diagramas de fases vão mostrar para nós todas essas transformações que a gente vai trabalhar e tentar entender com mais detalhes, né? Que são sólido para líquido, líquido para gás, os caminhos inversos, os caminhos que pulam. Só que agora, levando em consideração propriedades, ou seja, valores, né? Temperatura, pressão, em quais faixas de temperatura e pressão, e aí a gente transforma as transformações, não, né? Mas a gente converte essas transformações aqui
em um diagrama. Então, quando eu falo diagrama, é pelo menos um sistema 2D, né? E o que seria um sistema 2D? Um gráfico, tá? Então, a gente transforma, por exemplo, sólido, líquido e gás em um desenho mais ou menos assim. Eu vou desenhar um bem genérico, porque para cada substância ele é de um jeito. E aí vai mostrar para a gente, cada linha dessas vai ser uma transformação. Uma vai ser transformação sólido-líquido, outra líquido-gás, e por aí vai, tá? Então, a gente vai entender isso com mais detalhes. Então, por isso que a gente vai costumar ouvir o termo fases, tá? Mas antes de falar, né, com mais especificidade, a gente vai tentar explorar um pouco as propriedades de cada um desses sistemas. E quais são as propriedades de cada um desses sistemas? Bom, vamos lá então, passo a passo. O que diferencia um sistema gasoso de um sistema líquido de um sistema sólido, né? O que vai diferenciar cada um deles é uma série de propriedades que essas substâncias vão adquirir. Então, por exemplo, aqui está destacado a diferenciação em formas de linhas, né? Então, cada linha vai se associar à outra da tabela. Então, por exemplo, um gás, ele vai assumir um volume. Que volume? O volume que eu permitir. Então, você vai lembrar, né? Vou encher um balão, esse balão está cheio de gás, né? E se eu tiver um balão em qualquer formato, o balão em formato de aqueles compridos, né? Que faz os bichinhos, ou aquele em formato de coração, ou aquele em formato de personagem, vai assumir o formato, né? Porque um gás, ele tem essa propriedade de, logo em associação, expansão, né? Para que se preencha esse recipiente ou esse formato. Já um líquido, ele consegue assumir também, mas não totalmente. Então, ele vai assumir parcialmente esse volume. E o que é assumir parcialmente esse volume? Quer dizer que eu vou permitir que ele ocupe o volume do Erlenmeyer, né? Ocupe o volume do Becker, mas não na sua totalidade, né? Ele vai ter uma restrição. E essa restrição vai estar muito associada às forças intermoleculares que são associadas a essa fase, a esse estado físico, né, do líquido. Consequentemente, ele não vai se expandir para assumir o recipiente. Então, quer dizer, basicamente né? Tem lá um Erlenmeyer. Se eu coloco um líquido nele, ele vai se expandir. Desculpa, ele vai assumir o volume parcialmente aqui que eu colocar no formato do Erlenmeyer. Mas, ao mesmo tempo, ele não vai ocupar o volume vazio, coisa que o gás faria, né? Então, já tem uma diferenciação bastante grande. E o sólido vai conservar tudo, volume, formato, sem expansão. Tá? Opa, vamos manter a cor aqui do padrão. Tá? Não se expande também, né? Então, o sólido, se eu coloco um pedaço de sólido no Erlenmeyer, ele não assume esse volume e também não se expande para ocupar, tá? Tudo isso, vamos lembrar, é associado às forças intermoleculares que a gente vai explorar daqui a pouco. O que mais tem de propriedades? Um gás, ele é compressível, então quer dizer, eu consigo fazer aquele sistema, né, de compressão-expansão, que é o êmbolo da seringa, né, eu consigo fazer isso com o gás. Com o líquido, eu consigo fazer, mas parcialmente, então se eu lembrar, por exemplo, de colocar um líquido, né, numa seringa, eu consigo pressionar ele um pouco, mas até um certo limite, né? Muito menor o limite, muito maior o limite, então muito menor o volume, do que eu consigo fazer com o gás, que eu consigo comprimir bem mais, tá? E o sólido é praticamente incompressível. Você vai falar, mas praticamente por quê? Bom, se eu coloco um sólido numa prensa, eu consigo comprimir, mas a limitação dele em relação a líquido e gás é muito maior, tá? Então é uma limitação maior. Para a questão de duas propriedades que a gente vai falar lá no final da aula, que é fluidez e difusão, a gente tem para o gás, isso tudo é muito fácil de fazer. Para o líquido, a fluidez é fácil, mas a difusão é mais lenta. E as duas propriedades são muito mais difíceis para o sólido, tá? Então, fluidez, a gente vai lembrar sempre que é aquela força que ele vai caminhar por alguma coisa, né? Vai fluir, a gente vai sempre lembrar de escorrer, né? Que vem associado ao escoamento por uma superfície. E difusão é aquela propriedade que a gente imagina assim. Imagina que você tem um frasco lá com um aroma. Então, imagina que você vai abrir lá, pensa num perfume. Pensa no perfume que você gosta. Você abre o perfume que você gosta, o vapor, aquele aroma, que é uma propriedade associada desculpe, ao composto que vai dar o aroma, né? Ao composto volátil,
ele vai se difundir pelo ambiente. Então, se você tem um aromatizador, ele vai se difundir. Aquilo é uma substância gasosa. O líquido, que se não consegue se difundir, ele não dá esse aroma. O sólido, muito menos. Então, precisa ter essa molécula que pode estar na fase gasosa para fazer essa difusão. Tá? Então, difusão, a gente vai lembrar sempre de espalhamento e ocupar aquele ambiente. Tá? Espalhamento no recipiente como um todo. Tá bom? Eu sei que parece geral, mas ao mesmo tempo nem sempre é claro. Isso está claro para todo mundo? Está faltando alguma informação, né? Se vocês quiserem aí fazer alguma consideração, podem interromper, tá? Como sempre, beleza? Bom, mas a gente vai, como eu falei para vocês, a gente não quer só saber o geral de tudo, a gente quer entender por que essas coisas acontecem dessa maneira, tá? E quando eu falo que essas coisas querem acontecer dessa maneira, a gente tem que lembrar sempre que todas essas substâncias que estão nas fases que a gente chama, né, de gás, líquido e sólido, são moléculas. E, sendo moléculas, são arranjos atômicos, né? Arranjos atômicos associados a uma temperatura. Tá? Fora o zero absoluto, né, que é aquela menor temperatura possível, imaginável, né, que é a temperatura de repouso de todas as moléculas, fora essa temperatura de zero absoluto, que a gente não é uma temperatura que a gente consiga atingir, né, vamos fazer um experimento com zero absoluto, não. A gente consegue simular, aproximar, extrapolar, mas não consegue atingir. Fora essa temperatura, a gente vai ter sempre a uma temperatura uma energia de movimento. Tá? E quando eu falo em energia de movimento, quer dizer, as moléculas, vocês vão lembrar um pouquinho, né, talvez lá da parte de ligações químicas, né, e tal, que as moléculas vão se ligar e não ficam, os átomos vão se ligar para formar as moléculas e não vai ficar tudo parado. Elas vão ficar se agitando de uma forma ou de outra, seja se aproximando do átomo central, seja fora do plano, dentro do plano, né? Seja para se aproximar de uma da outra ou repelir uma da outra. Então vai ter uma movimentação. A gente chama, né, essas movimentações aí de vibrações, por exemplo, né? Olá, olá, boa noite, boa noite. A gente chama de vibração. E essas vibrações são associadas a essa energia do movimento. E o que são essas energias? Ou o que é essa energia do movimento, né? Energia do movimento, vamos recordar, é sempre energia cinética, né? Então a gente vai lembrar que a energia cinética é a energia que uma molécula vai se movimentar em relação à outra. Fique à vontade, Duvan, pode falar. Boa tarde. Boa tarde. Sí, eu tenho uma dúvida. Não posso homologar temperatura com energia de movimento? Então, na verdade, a gente vai associar a temperatura com... que na verdade... Quer ver? Deixa eu colocar aqui, diminuir um pouco a tela, que eu... Talvez a informação que eu coloquei pode ser que tenha ficado confusa, então vamos deixar isso aqui. O que é temperatura, né? Na verdade, temperatura é uma variação de energia, né, que está associada ao calor, certo? O que é calor? Calor é a energia que vai mudar de um corpo quente para um corpo frio, né? Então, calor é essa energia que vai transitar entre os corpos que têm temperaturas diferentes. Como tem essa variação de energia, a gente vai lembrar lá daquele princípio, né, de Lavoisier, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, que vale para qualquer reação química, para qualquer transformação. Então, quando a gente tem essa variação de energia, quer dizer que essa energia vai passar de um corpo, de um sistema qualquer, para outro. Como que ela vai passar? De várias formas. E uma delas é através da energia do movimento, energia cinética. Então, quando eu aqueço um recipiente ou qualquer coisa, eu forneço essa energia para que as moléculas se agitem mais ou retiro essa energia para que ela se agite menos. Então, não dá para transformar quantitativamente. Falar assim, tudo que é calor vai para energia cinética. Tem perdas, tem outros tipos de energia e tudo mais, né? Térmica e tal. Mas é uma dos tipos de energia cinética que a gente faz esse recorte e é o que interessa para nós para falar de diferença de fases. Tudo bem? Ou não? Entendi, obrigado. Tá bom? Imagina, tá? Mas
Beleza, me perguntem porque aquela coisa, às vezes eu falo uma coisa, pode parecer que eu estou dando uma conversão e não é, tá? Então, realmente, essa variação de energia é no total, e aí uma parte delas é o que nos interessa, né, como sendo energia do movimento, energia cinética, tá? Então, essa energia cinética vai ser aquela que a gente vai lembrar, né? Ah, tem lá os arranjos atômicos, então, tá lá as moléculas estão próximas. Então, o arranjo delas ali é mais próximo porque elas têm pouca energia de movimento. Então, elas estão mais próximas uma da outra. O outro sistema, elas estão um pouco mais distantes. Por quê? Porque a energia cinética, a energia do movimento, já permite que elas estejam mais movimentadas, uma mais distante da outra em algum determinado momento, em uma determinada fotografia. Em outro sistema, a gente vai ter essas energias bastante altas, então os sistemas vão estar bem espalhados, as moléculas vão estar bem afastadas, né? Então isso que vai diferenciar essas fases. Agora, o que a gente não pode esquecer, e aí vem um ponto bastante importante, é que, tá, eu coloquei para vocês essas energias do movimento, mas eu não posso esquecer que existe eu não posso chamar de energia, mas existe uma força, e essa força é associada a cada sistema, ou seja, a cada molécula, né? A cada tipo de molécula, que é a força de atração. Lembra lá, quando a gente falou um pouco na aula passada, né, até vocês comentaram a questão, né, de ligação química e geometria e tal, essa força associada a cada tipo de molécula está associada a, principalmente, polaridade. Tá? E não estou dizendo polaridade só carga positiva e negativa, é densidade de carga, né? Os elétrons estão mais para um lado, estão mais para o outro. E essa força que gera os polos, e aqui para nós vamos generalizar o delta menos e o delta mais, vai fazer com que a gente tenha a possibilidade de forças de atração. Então, uma molécula, vamos pegar sempre o clássico, que é a água, né? A molécula da água vai ter uma densidade de carga negativa para o oxigênio, que tem maior eletronegatividade, e densidade de carga positiva para os hidrogênios. Só que não existe só uma molécula de água, né? A gente tem um sistema com mols de moléculas de água, ou pelo menos uma quantidade bastante grande. Então, o que vai acontecer? Eu vou ter logo do lado aqui uma outra molécula de água. E essa outra molécula de água vai ter as mesmas características. Os hidrogênios com o delta mais e os oxigênios com o delta menos. O que a gente vai ter, e a gente não vai entrar na nomenclatura ainda, porque a gente vai falar depois, mas o que a gente vai ter de possibilidade? A gente tem possibilidades de atração, ó. A gente não tem cargas opostas, né? Delta menos, delta mais. Isso é da física clássica. Cargas opostas, forças colúmbicas vão se atrair, né? Quando a gente tem essas possibilidades de atração, a gente vai ter um balanço. E aí, é o que eu quero trazer para vocês como fator comparativo. Este balanço vai permitir que a gente tenha, então, o sistema gasoso com energia cinética maior que forças de atração, ou que energias de atração. O que quer dizer? Que o movimento do sistema gasoso vai ser muito mais intenso do que a atração que existe entre elas. É por isso que as moléculas vão ficar no estado gasoso quanto mais elas conseguirem se afastar, quanto mais elas conseguirem romper essas forças de atração, que a gente vai ler daqui a pouco como forças intermoleculares, tá? Quando a gente tiver um sistema líquido, aí a gente vai ter essas energias comparáveis. Quer dizer o quê? Eu tenho uma quantidade de forças ali ganhando, de energia cinética ganhando, mas ao mesmo tempo compensa com umas energias de atração. Então, dá para ocupar o espaço, mas elas não são tão livres assim. É um meio termo. Por isso que é uma fase intermediária, tá? E quando eu tenho um sistema sólido, quem ganha são as energias de atração. Então, o arranjo, por isso que o sistema sólido tem arranjos moleculares, né? Tem aquelas fotos bonitinhas, dos sólidos cristalinos e tal, porque essa força de atração vai ganhar. Quando essa força de atração ganhar, o que acontece no final? Eu não tenho energia tanta de movimento, mas, não esqueça, eu estou colocando aqui
quem ganha, quem prevalece como majoritário ou minoritário, né? Agora, não quer dizer que anula, não quer dizer, tem força de atração, mas então não tem energia cinética, muito pelo contrário. Se vocês observarem, né, se tiverem como ver um software 3D ou uma imagem qualquer, né, forem fazer pesquisa na área, vocês vão ver que o sólido, ele não está parado rígido, ele está vibrando. Mas tá, ó, tão pouquinho que vocês nem percebem na minha mão. Agora sim percebem, ó. É tão pouquinho que a proximidade entre eles ali não é muito grande e eles não têm essa liberdade tão grande. Então, quer dizer, essa proximidade, essa agitação é pequena em relação à atração que tem uma com a outra. Por isso que a gente tem os sólidos lá com arranjos muito bem definidos, sejam eles regulares ou não, mas o arranjo é definido. E aí, eu vou mostrar para vocês a imagem, né, que é o clássico para os halogênios. Olha lá, o cloro, né, na forma molecular, Cl2, ele fica no estado gasoso, então ele fica um gás amarelado ali, né? Você só trabalha ele com gás, não trabalha com cloro líquido, né? O arranjo dele nas temperaturas de trabalho aí é todo gasoso. Se você passa para o bromo, ele tem forças de atração muito maiores, decorrentes de vários fatores. A gente vai estudar algumas forças intermoleculares e vai entender que a molécula não precisa ser polar para ter forças intermoleculares intensas. E se a gente for passando para o iodo, a gente tem um arranjo cristalino, olha lá, um sólido, tá? Então ele já é um sólido com um formato definido, né? Olha aqui, todo organizadinho, né? Como nesse aumento que a gente tem. Mas, de novo, as moléculas são todas de halogênio, então não deveriam ter essa diferença. Mas não esqueçam, os halogênios, eles têm, assim como qualquer outra, as propriedades periódicas. O raio atômico vai mudar. Mudando o raio atômico, eu tenho mudanças de forças intermoleculares, e aí a gente vai tentar entender como que essas propriedades se caracterizam em cada uma das moléculas, tá? Aqui está o textinho, depois eu passo o PDF para vocês, se quiserem ler, né? Vai se explicando com o decorrer da aula. Mas eu quero que vocês entendam que a gente está comparando o ganho, olha eu apontando para a tela aqui como se estivessem vendo, né? Que uma segunda-feira não faz, né? Ó, o ganho das forças, né, seja energia cinética ou seja energia de atração, vai mostrar para nós uma diferenciação nas estruturas dessas substâncias, ok? Pergunta do Elenilson, professor, mas a força intermolecular é o que causa a diferença da densidade, né? Então, aí a questão, exatamente, uma das propriedades que a gente tem é a densidade também, tá? E densidade vai trazer para nós vazios dentro dessa substância. Então, o que a gente pode ter? Por isso que eu falo, forças intermoleculares vão justificar fases, mas vão justificar muitas outras coisas, tá? E dentro delas, a gente vai ter associação de densidade de substância. Por exemplo, você vai ter uma substância lá com muitos vazios. O que são esses vazios? Significa que a gente tem arranjos moleculares que vão se permitir criar ocos dentro dele. E esses ocos vão fazer com que ela seja, digamos, aparente ser um sólido muito pesado, mas ela flutua num líquido. Então a densidade dela é muito baixa, porque tem ali áreas, né, que são ocupadas por ar, né, ou por um outro gás que a gente tenha feito a síntese. Então a gente pode ter associação direta de transformação de fases ou mudança de estado físico e densidade também, tá? Mas aí, como eu coloco? Se a gente coloca mais variáveis, pode ser que complique. Então, por isso que a gente está fazendo recorte para mudança de fases, tá bom? Tudo bem? Respondi, não respondi? Ah, sim, a questão do gelo, a gente vai chegar lá no gelo para explicar um pouco, porque água, assim, ó, já adianto para vocês, eu acho que vocês têm até uma disciplina, se não tem, é uma disciplina bem comum de existir em vários cursos, chama Química da Água. Porque a água é uma ciência à parte, tá? A água tem arranjo específico, né? A gente vai tentar entender um pouco como que a água funciona, como que a água se comporta, mas, de novo, se você quiser estudar só água, você faz uma tese, porque a água é bem diferente em comportamento, tá? Mas, sim, mas disciplinas são depende do momento. Tem momentos que a gente aproveita melhor ou pior a disciplina, faz parte, né? Mas assim, o gelo flutuar tem uma relação com como ela se solidifica, como que a água solidifica. E a gente vai entender um pouco isso quando a gente fala assim, mas se a água solidifica dessa maneira, significa que eu tenho espaços e esses espaços vão permitir que eu faça muito mais coisa.
Então, é por isso que você vai ver, por exemplo, que existe uma propriedade, já dando um spoiler, né? Que a água, quando ela vai se solidificar, ela primeiro expande, depois ela comprime. É coisa que poucos líquidos fazem, né? Então, por que ela faz isso? Porque a água tem um sólido quase que perfeito, é muito bonito de se ver. E para ela formar esse sólido perfeito, né, a gente vai entender algumas forças que regem essa organização, tá? Tudo bem? Não sei se eu respondi ou confundi também, qualquer coisa, depois eu vou alinhando, ok? Então tá bom, tá? Bom, aí tem uma questão. Antes da gente entender os tipos de forças, a gente precisa dar uma olhada nessa figura em específico, tá? E lembrar que existem dois tipos de força que vão reger as molecularidades, né? Ou as questões intermoleculares e intramoleculares. Não sei se vocês estão acostumados com a terminologia, mas existem as atrações intramoleculares, e quando a gente fala em intra, dentro, né? Então é na molécula, e quando a gente fala nas atrações intramoleculares, a gente está geralmente falando das ligações, tá? Ligações iônicas, ligações covalentes, ligações coordenadas, que são os complexos, ligações metálicas, né? Então, essas ligações, que são interações fortes, mas podem ser rompidas, mas são fortes, elas permanecem na molécula, a não ser que eu dê uma energia muito grande para que ela se desfaça, tá? Agora, quando eu tenho uma atração intermolecular, eu tenho energias menores que as ligações. Por quê? Porque elas são... Como é que eu observo isso? Elas são rompidas com maior facilidade. É só pensar, né? Você vai ferver a água. Só pensar no dia a dia. Você vai ferver tua água, você transforma uma parte dela de fase líquida para fase gasosa. E você está dando uma temperatura ali factível, temperatura de trabalho. Você está chegando a algo próximo a 100 graus Celsius, tá? Então, assim, você não está desfazendo a água, você não está fazendo uma hidrólise, né? Você não está fazendo a água virar outra molécula. Você está simplesmente rompendo algumas interações que são possíveis. Isso para a água, que precisa de 100 graus Celsius. Tem substâncias que precisam de muito menos, né? Então, você dá uma energia, essas forças intermoleculares, elas, como são fracas, o percentual delas se rompe. Agora, uma observação bastante importante aqui para a nossa discussão, tá? Quando eu faço essas transformações e as forças intermoleculares são predominantes, ou seja, né, as interações entre moléculas são predominantes, quer dizer que elas se atraem, as moléculas se atraem umas às outras, e a gente tem um ganho, né, no quantitativo. Então eu falo assim, quanto mais atrai, vai ficar mais próximo de estado líquido ou estado gasoso. Só que não esqueçam, quando eu falo, vamos supor, eu estou falando uma molécula no estado desculpa, volta, antes que eu confunda vocês. Quando eu falo em interações intermoleculares em maior quantidade, eu estou falando que eu tenho mais líquido ou sólido, tá? Agora, se eu dou mais energia para romper essas interações intermoleculares, eu estou indo para o estado gasoso. O que não significa que eu não tenha os outros tipos de interação. Então, quer dizer, estado gasoso não tem interações intermoleculares. Não é isso, tá? Significa que, conforme eu vou passando do estado sólido para o líquido para o gasoso, as forças intermoleculares, então eu vou até escrever aqui, ó, as forças intermoleculares vão diminuindo, tá? O percentual delas vai diminuindo, mas não quer dizer que some. Sempre existe um pouco lá, tá? Mas é muito menor. Então, quem ganha são só as forças intramoleculares, são as ligações, mas as forças intermoleculares, ou seja, aquilo que a gente chamou de forças de atração, energias de atração, vão ficando cada vez menores. E aí, ó, no estado gasoso, por exemplo, a energia cinética é muito maior que as energias de atração. Aqui, ó, no estado gasoso, as forças de atração, as forças intermoleculares são pequenas, então as energias cinéticas são maiores, né? Então, quem ganha aqui, né, vamos colocar aqui, quem ganha? A energia cinética. Se a gente fizer o raciocínio inverso, quem perde é a energia cinética, porque daí eu vou ficando mais próximo do sólido. Quem vai ganhando no sólido é quem vai se aproximando. Quem faz aproximar, as forças intermoleculares, tá? As forças entre as moléculas, né, para que haja essa aproximação
entre as cargas ou as densidades de carga que existem. Tá? A gente vai explorar cada uma das forças intermoleculares, mas antes de chegar nelas, até aqui tudo bem? Querem que repasse alguma coisa? Algo ficou confuso? Não? Certeza? Diga assim, professor, segunda-feira nós estamos torcendo que a sua conexão caia, né? Tá, não precisa concordar, mas eu sei que passam os pensamentos, tá? Aquele, né, o professor fica desesperado para a conexão ficar boa, para o negócio não estar abrindo e vocês torcendo, não abre, não abre. Drive da Unila, caia, drive da Unila. Beleza? Então tá. Eu sei, o sistema anti-spam, né? Vocês estão criando um sistema anti-spam para me desconectar, né? Sei bem. A gente vai ter que criar não é um antivírus, né? Um protect aqui para segurar esse específico, né? Olha que nesse sistema remoto acho que tem muito professor que foi desconectado por esse sistema anti-spam, né? Sistema anti-spam dos alunos, né? O pior ou o melhor é que as aulas... Ah, obrigado, valeu. Que nada, eu falei, ó, se vocês falarem muito isso, eu posso dificultar na prova, eu viro o lado malvado, a máscara assim, ao contrário. Bom, então vamos lá. Qual é a ideia, né? É que a gente entenda um pouquinho de cada uma das forças dentro de toda essa comparação, né? Dessas forças intermoleculares. E aí, quais são... Depois da prova vai ter outra visão, viu? Ó, eu vou ser malvado, aí vocês não aparecem mais não. Não, já falei para vocês, prova para mim não é o objetivo principal da disciplina, não. Tá? Mas não seja por isso, se quiserem, a gente pode fazer uma prova difícil para tornar a coisa mais com emoção. Já pensou que legal? Ó, quase a última semana de aula, perto do Natal, ali a gente faz uma prova difícil. Né? É sacanagem. Sem emoção, professor. Sem emoção? Ei, diga, eu não assinalei esse semestre com emoção, né? Eu deixei essa opção, né? Não, esse semestre é sacanagem fazer com emoção. Ainda mais que ele continua depois, né? É. Bom, e aí qual que é a ideia? A gente vai tentar olhar por uma ordem, né? Dessas forças aqui. Das menos intensas para as mais intensas. Mas não é por serem menos intensas que não vão explicar muita coisa, tá? Então, assim, vocês vão ouvir vários nomes em paralelo, tá? Forças de Van der Waals, interações de Van der Waals, não sei o quê. A gente vai generalizar, tá? A gente vai olhar tudo isso como sendo forças de London, tá? Que são o nome mais famoso, ou chamar elas de dispersão também, mas vocês vão ouvir muito mais como forças de London. Então, dentro dessas atrações de London, aí a gente pode especificar. É Van der Waals, é não sei o quê, mas é muito detalhado e não vem ao caso, assim, para a gente tentar ver especificamente, tá? A gente não precisa. No final aqui da nossa explicação, tem aqui, só para adiantar para vocês, tem um resumão, tá? Para vocês depois chegarem aqui nas forças, né? No tipo delas aqui, né? Ó, ele até agrupa as forças de Van der Waals e tal, mas não se preocupem, tá? O nome em si não vai fazer muita diferença agora. O que a gente vai tentar entender por que algumas coisas, como eu coloquei para vocês lá, como algumas moléculas, como aqui, halogênios na forma molecular, que não deveriam ter algum tipo de atração diferenciada, tem. Ou, por que eu tenho alguns líquidos que são de moléculas aparentemente apolares, né? O que acontece para elas terem atração, já que apolar não é para ter diferença de polo, então não tem que ter atração nenhuma entre moléculas, por que elas vão se organizar em líquidos ou sólidos? Elas precisam ser só gasosas. E a gente vai entender que isso não é verdade, tá? Então, quando a gente colocar, geralmente, né, moléculas com baixa polaridade, a gente vai ter que observar numa análise subatômica. E o que eu quero dizer com subatômica? Olhar a estrutura dela. Núcleo e elétrons. Ou seja, prótons e elétrons, cargas positivas e cargas negativas. O que eu quero dizer com isso?
Vamos olhar parte por parte. Imaginem que a gente tenha essa primeira imagem da esquerda aqui. Tá? Imaginem dois átomos, átomo A e átomo B. E o que acontece no átomo A e no átomo B? Eles têm a sua estrutura de núcleo e sua estrutura de elétrons. Tá lá, tranquilo. O que a gente sabe é que o núcleo está concentrado naquele meio e os elétrons não estão parados, estão se movimentando. A gente já sabe que não é órbita, bonitinho, aquela história, né? Não é, não é desenhado em órbitas iguais dos planetas, tal. É dentro dos orbitais, e dentro desses orbitais eles estão nas regiões de probabilidade, então estão em algum lugar do universo ali. Tá? Beleza. Então, as cargas positivas aqui em preto, as cargas negativas em azul. E nesse movimento, em um determinado momento, o que acontece? Os elétrons vão ficar concentrados em um lado. Mas isso é em algum determinado momento, tá? E aí, quando esse momento acontece, que é esse momento aqui, que eu vou destacar em verde, é onde a gente tem a chamada polarização. Ó, é a mesma coisa embaixo. Tá? Só que embaixo está mostrando para nós o que passa a acontecer nesse momento onde esses elétrons vão para um determinado lado. Quando esses elétrons vão para um determinado lado, este lado que tem mais elétrons passa a ter uma densidade de carga negativa. E o outro lado, consequentemente, porque ficou sem elétrons, passa a ter uma densidade de carga positiva. É muito rápido. É dessa movimentação, uma hora vieram todos os elétrons para o lado. De repente, eles voltaram a circular ali pela região do orbital. Só que quando isso acontece, a gente tem a possibilidade disso aqui, ó, de ter essa polarização em mais de um átomo. Lembra sempre, a gente não tem um átomo isolado no estudo. Pensa lá, né? Soprei um balão. Tem quantas moléculas ali de oxigênio? Um monte. Quantas moléculas de hidrogênio? Um monte. Então, nesse monte de moléculas que estão ali, a gente tem as possibilidades de polarização de várias dessas moléculas. E nessas possibilidades de polarização que a gente tem, a gente consegue ter, então, esses tipos aqui de atração, tá? Então, é nesse tipo de atração que a gente tem uma atração entre moléculas, intermolecular, tá? E dessa atração intermolecular é que está associada a força de atração, né? Como é que elas conseguem se aproximar para que, quanto mais exista essa possibilidade, mais eu consiga aglomerar as moléculas entre si e mais eu consiga ter estados físicos de fases condensadas. E aí eu volto numa terminologia que a gente não chegou ainda, que é essa aqui, ó. Sólidos e líquidos... Opa! Sólidos e líquidos são chamadas de fases condensadas. E o que eu quero dizer com fases condensadas? Toda fase condensada é aquela que as moléculas estão mais próximas, se condensam, né? Se aglomeram, se aglutinam. Tá? Então, quando eu faço isso aqui, essa atração, se essa taxa de atração, ou seja, se o percentual de atrações aqui das forças de London for pequena, a molécula vai estar lá no estado gasoso. Por quê? Retoma. Porque daí, se estiver no estado gasoso, significa que as energias cinéticas são maiores que as energias de atração. Agora, se essas forças de atração forem em percentual grande, eu vou para as fases condensadas, líquido ou sólido. Tá? É mais difícil ter líquido, é mais difícil ter sólido? Não necessariamente. Olha o nosso exemplo aqui, ó. Tá? Pode ter. O bromo é líquido, o iodo é sólido. Então, eles conseguem se aglomerar. Lembra lá? Aí você vai me perguntar, tá, mas e por quê? Agora dá para explicar por quê. Mesmo que eu não tenha uma polarização, então não falo assim, entre iodo e iodo, quem é mais eletronegativo? Iodo. Não tem, né? Porque os dois é o mesmo átomo que formam ali. Quando eu vou ter essa possibilidade de polarizabilidade, ou polarização, que a gente mostrou assim nas forças de dispersão, esse percentual que vai de elétrons para um lado pode ser o mesmo, para o bromo, para o cloro, para o iodo. Só que o iodo é maior. O que acontece? Quando ele é maior, como ele é maior,
a gente tem essas possibilidades de interação aumentadas, né? Essas chances de interação são aumentadas, porque eu tenho ali uma possibilidade aumentada pelo tamanho do átomo. Se são aumentadas essas possibilidades, consequentemente, eu tenho a chance de aglomerar maior. Se essas chances de aglomerar são maiores, eu tenho a possibilidade de formar um sólido com mais facilidade do que o líquido, do que o gás, né? Do que o que forma líquido, do que o que forma gás, tá? Tudo bem até aí? Forças de dispersão claras, não claras, tá? Nem sempre é tão claro, tá? Mas a gente vai explicando as outras, às vezes vai ficando mais. Onde que a gente tem... Professor. Oi, pergunte. A fase condensada é o que mesmo que o senhor falou? Oi? A fase condensada é o que mesmo que o senhor falou? Fase condensada, líquidos e sólidos, tá? Então, toda vez que a gente falar de fase condensada, a gente está agrupando líquidos e sólidos, que são onde os arranjos são mais organizados, né? O mais organizado de todos é o sólido, mas líquidos e sólidos têm a sua limitação. Então, dentro dessa limitação, a gente vai chamar de fase condensada. Tá? Mais alguma dúvida, pessoal? Não? Não mesmo? Tá. Bom, onde que é comum a gente ter essa diferenciação por forças de coesão, né, de dispersão ou de London? Nos sistemas hidrocarbônicos. E o que são sistemas hidrocarbônicos? Se vocês não tiveram ou não lembram de orgânica, não tem problema, tá? São os sistemas onde a gente tem os hidrocarbonetos. E o que são os hidrocarbonetos? Hidrocarbonetos são sistemas que são compostos de carbono e hidrogênio ligados entre si. Carbono, carbono ou carbono, hidrogênio. Tá? Aí você vai me falar, tá, mas tem diferença de átomo, só que a diferença de eletronegatividade entre eles é muito pequena. Tá? Então, quando a gente tem as cadeias hidrocarbônicas, e se vocês lembram alguma coisa da química orgânica ou já tiveram, é aquele sistema que eu tenho lá, né? Um monte de carbono, e todos eles têm vários hidrogênios ligados entre si. Não vou pôr todos aqui só para não poluir, mas tem um monte de hidrogênio. Aí você vai me falar, tá, então vamos tentar lembrar. Se você me falar do sistema mais simples hidrocarbônico, é o metano, CH4. Metano tem um carbono, 4 hidrogênios. Qual é o estado físico do metano para nós aqui? Gasoso, né? Tem o gás metano. Você vai falar, isso, né? Sistema gasoso, tá? Beleza. Metano. Aí você vai para o etano. Qual é o estado físico? Gasoso. Tá? Você vai para o propano. Propano, gás propano, né? Gás propano, famoso também. Sistema, qual é o estado físico? Gasoso. Você vai falar, então, todo sistema hidrocarbônico que só tem carbono e hidrogênio é gás. Não. Se você vai um pouco para frente, você fala do hexano. Hexano é um solvente, né? Hexano com 6 carbonos. Você vai falar assim, tá, mas por quê? Começou a ter mais carbono, de repente mudou a fase, foi para a fase condensada, virou líquido. É um solvente muito famoso, muito usado, né? Tem na composição de thinner. Octano está na composição da gasolina. Gasolina é líquida, né? Então é líquido. Você vai para um monte de carbono, sei lá, fala lá uma fase, vai para 30, 40 carbonos, você tem resina asfáltica, asfalto. Asfalto é sólido e muito longe de ser líquido. Ele precisa de uma temperatura altíssima, né? Para o pessoal asfaltar lá e depois fica sólido para sempre. Aí você fala, tá, e o que acontece que eu aumento tanto a quantidade de carbono e estou mudando a fase, né? Basicamente, o que acontece é, quando eu aumento a quantidade de carbono, eu aumento as chances disso aqui acontecer, dessa polarização acontecer. Pensa só, essa polarização é para cada átomo. Se eu tenho 30 átomos de carbono, eu tenho 30 possibilidades em uma molécula de acontecer. Se eu tenho metano, eu tenho uma possibilidade na molécula disso acontecer. Então, quando eu tenho metano, as moléculas ficam cada vez mais distantes. Por quê? Ou polariza ou não polariza. A chance de polarizar um percentual grande é mínima. Então vai ficar gasoso. Quando eu tenho hexano, octano, que são moléculas maiores, com 6, com 8 carbonos, elas já têm uma chance maior de polarizar. Então elas vão interagir entre si com maior facilidade. Quando eu tenho 30, 40 carbonos, a chance de polarizar é toda. Porque se são 20 que vão polarizar, enquanto elas deixam de polarizar, né, porque aquilo é momentâneo, outras 15 já polarizaram. Então, a chance daquilo não polarizar é que é pequena.
tá? Então, é por isso que quando a gente fala em hidrocarbonetos, quando a gente fala em moléculas que têm pouca diferença de eletronegatividade, existe sim a possibilidade de eu ter sólidos, líquidos e gases por forças intermoleculares, tá? E outro fator que também vai determinar é isso aqui, ó, o formato que ela se arranja, tá? Não se preocupem muito com isso, eu vou deixar só a título de exemplo, mas, por exemplo, ó, a molécula do pentano, que tem 5 carbonos, pode se arranjar de forma linear, então ela vai ficar no esqueleto, né? Ela vai ficar assim, 5 carbonos, ou ela vai ficar assim. Deixa eu colocar ela aqui. Aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Isso. Tá? Ah, não, acho que é isso, né? É isso, tá? 5 carbonos. Opa, peraí. Aqui. Ela vai ficar dessa forma. Um carbono no meio e 4 carbonos aqui na ponta. Observe o seguinte, tá? Desses carbonos, desses arranjos, o que está desenhado aqui tridimensionalmente é que este formato aqui é linear. Então, está aqui mostrado, ó, molécula linear. E este formato aqui é uma molécula esférica, tá? O que acontece? Na linear, eu tenho isso aqui, ó. Essa possibilidade de linhas se encontrarem, né? Então, eu tenho toda a linha da molécula horizontal com toda a linha da molécula horizontal. Então, ela vai conseguir se aproximar em algum lugar, seja na ponta, seja na outra ponta, ou seja nela inteira. Quando eu tenho ela esférica, eu tenho que se aproximar, eu tenho que a possibilidade de que ela se aproxime por aqui e não mais em lugar nenhum. Porque se ela se aproximar por aqui, já desfez essa de baixo, porque é uma esfera. Só vai ter a área de contato por onde ela se aproxima, nada mais. Aqui não, as possibilidades de contato são em toda a região, né, de extensão dela. Então, quando eu tenho a molécula linear e aumenta essa área superficial, eu tenho uma diferenciação numa propriedade, qual é, principalmente, que a gente vai observar, temperatura ou ponto de ebulição, tá? Que é a energia que a gente vai dar para que as forças intermoleculares se rompam. Quando a gente for passar de uma fase para outra, a gente já viu aqui, né? Ó, voltando de novo. O que a gente falou? É um tipo de energia ganhando em relação à outra. Como que a gente varia esse tipo de energia? Dando energia ou tirando energia. Como que a gente faz isso? Variando temperatura, por exemplo, tá? Dá para variar a pressão e tal, mas é outra história. Vamos, igual eu falei lá no começo, vamos focar na temperatura, que é uma fonte de energia para nós mais direta, tá? Essas são as forças de dispersão, as forças de London. Mas a gente pode começar a ter algumas possibilidades mais evidentes de forças intermoleculares. E quais são essas possibilidades mais evidentes, né, de forças intermoleculares? Quando a gente falar de algumas partes da molécula que vão se polarizar sem a necessidade de ser algo momentâneo. Então, aqui, a polarização não é mais momentânea. O que eu quero dizer com isso? Quer dizer que agora eu tenho um dipolo, 2 polos, um dipolo que permanece, um dipolo permanente. Vocês vão ouvir muito falar. Dipolo permanente. O que é dipolo permanente? É um dipolo que existe sempre. E o que é um dipolo que existe sempre? Vamos pegar um grupo clássico, né? Existe um grupamento, né? Também é uma função orgânica, mas, de novo, eu só estou pegando esses recortes porque é importante para a gente, mas vocês vão ver isso em química orgânica. Se já não viram, enfim, não sei, né? Se já passaram por alguma delas ou não. Existe um grupamento chamado carbonila, que é isso aqui, ó. Tá? E o que é carbonila? Carbonila é o carbono e o oxigênio. Carbono e oxigênio, uma dupla chamada carbonila, é um grupamento assim sempre. E o que a gente tem de diferenciação nele? Que o oxigênio tem uma eletronegatividade muito alta em relação ao carbono. Como é que a gente sabe? Tabela. Pega o livro lá, igual eu falei para vocês, tem o link lá dos livros, vocês podem acessar à vontade. Pega um livro e procura eletronegatividade. Vai lá, olha lá, achou. Tem um valor.
tanto e tanto. Então, a eletronegatividade do oxigênio é muito maior. Então, consequentemente, a densidade de carga dele é delta menos. Os elétrons vão ficar muito mais próximos do oxigênio. E os elétrons vão ficar muito mais distantes do carbono, tá? Isso aqui vai existir sempre. Não vai ser uma coisa momentânea, igual carbono e hidrogênio lá que uma hora está perto de um, uma hora está perto de outro e tal. Então tem uma interação do tipo força de London. Aqui não. Aqui é um dipolo. Vai existir assim. Se você olhar uma carbonila, se você conseguir olhar uma carbonila, você vai ver que está assim, ó. Os elétrons vão estar igual esse pontilhado aqui, ó. Muito próximos do oxigênio, muito distantes do carbono. Consequentemente, não dependo do momento. Se eu falar para vocês, uma carbonila na cetona, vai estar assim. Uma carbonila no aldeído, vai estar assim, tá? Então, o grupo funcional é já com uma característica dipolar, de dois polos, né? Então, por isso que a gente vai ter a interação chamada dipolo, dipolo, né? Porque é entre moléculas que já têm estes dois polos definidos. Então, lembrando aqui, dois polos definidos. E quando a gente fala em dois polos definidos, significa que a gente tem essa diferenciação de eletronegatividade já bem característica. Consequentemente, aqui eu vou ter uma possibilidade de comparar moléculas com pesos moleculares, né? Ou se forem falar em quantidades de moléculas, né? Então em massas moleculares, mas aqui a gente está falando de uma molécula por vez. Comparar quando elas têm uma semelhança de massa ou de peso, né? Aqui, como eu estou falando de uma molécula, como elas têm uma semelhança de peso, comparar os pontos de ebulição através dessa diferença de polaridade. Ou seja, quanto mais eu tenho um polo pronunciado, quanto mais o meu polo se pronuncia aqui, né? Ó, o dipolo, essa letra grega eu já coloco para vocês qual é. Quanto maior é essa diferenciação do momento de dipolo, que é o Mi, né? Então essa letra grega aqui chama-se Mi, tá? Que é o momento de dipolo. Quanto maior é a diferença, né, entre a polarização, entre a polarização de um átomo e outro, maior este Mi, maior este momento de dipolo. Por exemplo, dessas moléculas todas aqui, a maior é a acetonitrila, depois é o acetaldeído, depois é o éter dimetílico, depois é o propano. O que quer dizer isso? Quer dizer que para as moléculas que têm uma polaridade maior, o ponto de ebulição é maior. O que eu quero dizer isso? Que eu preciso dar mais energia para romper essa interação intermolecular, para romper esta força intermolecular. Por quê? Porque elas estão interagindo muito através dessa diferenciação de polo, né? O que eu quero dizer? Vamos imaginar, peguei esse grupo carbonilo aqui, né? Estou tentando pelo grupo carbonilo. Então, se eu tenho lá um C dupla O, eu já sei que o oxigênio tem muito elétron, o carbono tem pouco elétron. Tem um outro C dupla O aqui. Significa que esta interação vai ser muito alta, vai ser muito forte. Por que muito forte? Porque o oxigênio tem muito elétron, o carbono tem pouco. Então é como se fosse aquela interação de ímã, né? Eu consigo interagir bem polo positivo com polo negativo. Quanto mais positivo, interage melhor com o mais negativo. Então aqui, ó, quem que vai determinar quem é mais positivo ou mais negativo? O momento de dipolo. Quanto maior o momento de dipolo, maior a interação. Essa primeira é o hidrocarboneto, é da força intermolecular anterior. Então, quer dizer, ó, bem baixinho, ó, quase zero. Por isso que o ponto de ebulição dele é o menor de todos. Mas, de novo, existe. Igual eu falei, né? Vai existir, porque a interação vai existir em algum momento, tá? Então, vai passando por aqui, ó. Neste éter só tem o oxigênio, no aldeído já tem a carbonila, na nitrila tem o grupo C-tripla-N, que é um grupo bem mais polar, tá? Diga, Duvan, pergunte. Ese dipolo o cualquier otro tipo de polaridad puede darse entre dos moléculas diferentes? Pode. Pode. E aí, isso vai determinar o que a gente vai ver em outra aula,
que é a possibilidade de mistura, né? Então, assim, moléculas vão se misturar. Vamos imaginar dois sistemas líquidos, né? Vamos imaginar o clássico que a gente tem agora, água e etanol, né? O álcool 70%, água e etanol. Por que elas conseguem se misturar? Porque a polaridade delas é semelhante. Agora, se a gente tiver uma polaridade diferente, a gente vai ter algumas miscibilidades. Então, assim, uma pequena mistura decorrente, né, de dispersão, mas não é decorrente da força intermolecular. E aí a força intermolecular vai se restringir a uma molécula e outra, porque daí elas são muito diferentes e elas não vão permitir que uma se misture com a outra. O água e o óleo, por exemplo. Tá? Beleza? Então a gente vai depois extrapolar as forças intermoleculares daí para substâncias diferentes. Faz todo sentido, tá? Beleza, então, pessoal? Até aqui? Tudo bem? Tudo tranquilo? Sim? Não? Mais ou menos? Sim? Bom, e aí existe o seguinte, tá? Existe uma tendência, né, em relação a cada um dos grupos da tabela periódica, em relação ao ponto de ebulição, que associa duas grandezas. Uma delas é a massa molecular e a outra, claro, é o ponto de ebulição, que é a relação com a temperatura que a gente estava trabalhando. O que acontece? Vamos olhar esse gráfico aqui, uma parte dele. Eu já explico por que a gente vai olhar só uma parte por enquanto. Bom, é verde mesmo. Se a gente pegar aqui, ó, essa parte da tabela, que está colocando para nós, por exemplo, o silício, interação com o silício, a gente vai aumentando a massa molecular, e ó, aumentou aqui para o germânio, aumentou aqui para o estanho, e o correspondente em cada um dos grupos da tabela periódica. Se eu vou aumentando a massa molecular, o ponto de ebulição vai aumentando. Por quê? Por causa de todas as justificativas que a gente viu, né? As forças de dipolo ou as forças de dispersão vão aumentando, vão decorrente, né, de cada um dos tipos de interação. As energias cinéticas vão aumentando, se a temperatura vai aumentando, quer dizer que a energia de atração vai ficando maior que a energia cinética, então eu preciso de uma energia maior para romper tudo isso. Beleza, tá? Então faz sentido que conforme eu vá aumentando a interação entre as moléculas, eu preciso de dar mais energia para que essas interações se rompam. Se eu preciso dar mais energia para que essas interações se rompam, a temperatura de ebulição vai ser maior. Preciso dar mais energia para que ela passe, então, ebulição, lembrando, né, da fase líquida para a fase gasosa. Tá? Só para quem não lembra, não sei nem se eu comentei lá no começo, mas não custa colocar aqui. Né? Processo de... Esse aqui é o processo de ebulição. Tá? Aí eu pergunto para vocês, por que é, então, que água, HF, NH3, né? Esquece o metano, que o metano não precisa disso. Por que esses três aqui, então, estão totalmente fora dessa linha lógica? Por que é que essas três substâncias não seguem a tendência de que a gente tenha uma diminuição da massa molecular e uma diminuição do ponto de ebulição? Por que agora aqui, ó, eu diminuí a massa molecular, olha aqui, está entre 0 e 25, e o ponto de ebulição está lá em cima, quer dizer que eu preciso dar mais energia para a água entrar em ebulição do que para outros elementos do mesmo grupo dela, né? Ó, para o H2S, né, que seria o enxofre que vem logo depois. Por que a água é uma exceção a isso? Alguém tem alguma possibilidade? Uma chute, ou uma hipótese, sei lá? Não tem problema. Podem chutar à vontade, podem errar à vontade, podem acertar à vontade. Por conta do tipo de ligação? Poderia estar associado, mas na verdade, se a gente fosse relacionar com o tipo de ligação, a gente teria que ter teria que ter uma possibilidade de não ter uma diferença tão grande para esses casos aqui, ó. Esse aqui é para água
e esse aqui é para o H2S. E os dois são de ligação predominantemente covalente. Então não daria para a gente diferenciar tão grande. Poderia ter um tipo, porque daí a gente vai ver daqui a pouco, que tipo, quando é ligação iônica, a força é muito maior, realmente. Mas aqui não se diferenciaria porque é muito semelhante, né, o arranjo deles, tá? Mas beleza, é uma possibilidade que a gente teria que considerar. Por conta da força intermolecular, e é uma relação de forças intermoleculares, que na verdade são forças intermoleculares diferentes, né? Porque quando a gente fala em forças intermoleculares aqui para elas, vocês vão me falar, tá, vai obedecer uma das duas. É um dipolo, né? Porque a gente tem essa possibilidade. Então, é um dipolo mais intenso ou menos intenso. Só que aí a gente entra exatamente. A diferença da eletronegatividade é, na verdade, ela é bem diferente do hidrogênio, né? O que a gente vai ter? O que a gente vai chamar de ligação de hidrogênio, tá? Então, o que é a ligação de hidrogênio? Ligação de hidrogênio é um tipo de força intermolecular, ó lá, né? Quando eu falar para vocês no resumindo, ó, ligação de hidrogênio vai estar aqui muito perto do dipolo e muito perto de uma ligação química. Então, é um ponto à parte que a gente precisa estudar. Primeiro ponto importante é o nome. Antigamente, se chamava ponte de hidrogênio. Este nome não existe mais, tá? Então não é mais ponte de hidrogênio. A nomenclatura atual pede que seja ligação de hidrogênio. Apesar de não ser uma ligação, o nome é ligação. Pergunte, Duvan. Es que eu lembro que en química falaban también de hidrogênio, no sé, fiquei com a dúvida, hidrogênio como próton? Como Ah, tá. ligação Aí é de outra próton, coisa. não Aí é sei outra se coisa. tem É, diferença. isso, hidrogênio como próton acontece assim, ó. Só para deixar claro, para a gente não acabar. É bom que vocês perguntem para a gente até não confundir os termos. Esse é um ácido. Qualquer ácido, H, né? Por exemplo, HCl. Eu posso, em água, transformar HA em H+, e A-. Depois esse H+ vai virar H3O+, né? Porque está em água. Este H+ aqui, ele é chamado de próton, tá? Por que ele é chamado de próton? Porque o hidrogênio, ele só tem um próton e um elétron. Se ele perder este elétron, só sobra o próton. Então ele vira próton. Só que para ele virar próton, ele tem que estar ionizado. Então esse processo aqui, né, é quando o hidrogênio está ionizado, ou seja, na forma de íon. Quando ele está na molécula, ele é hidrogênio, tá? E aí ele é hidrogênio ligado. E aí depende, né? Onde ele está ligado, ele vai ser hidrogênio sempre. Às vezes o pessoal quer chamar tudo de próton. Então fala, o próton. Não, ele só é próton quando ele está na forma de íon. Beleza? Sim. Mas é bom que vocês coloquem essas nomenclaturas para a gente não confundir, tá? Aqui nesse caso a gente não vai trabalhar com ele na forma de próton por enquanto, só na forma de hidrogênio. E o que é essa ligação de hidrogênio? Primeiro, se ela tem um nome de ligação, a gente já presume que o hidrogênio, a ligação de hidrogênio é uma interação forte. E por outro ponto, a gente observa ali, ó, que é bem forte mesmo, porque a gente vai ter que dar uma energia muito grande para que esse sistema entre em ebulição. O que eu faço então? Eu vou observar o que acontece. Ligação que tem entre a molécula. Ligação covalente, ó. E a ligação covalente, só para destacar para vocês, ó, tá aqui, ó, tá? Okay? Essas em amarelo são as ligações covalentes e são intra, né, dentro, entre os átomos, dentro da molécula, tá? Intramoleculares. As ligações de hidrogênio são as ligações intermoleculares, tá? E aí são essas interações aqui destacadas em azul. Bom, se a ligação é de hidrogênio, significa que o hidrogênio vai participar dela. E qual é a necessidade, qual é a condição para que ela exista? Para que a ligação de hidrogênio exista,
a gente precisa ter um átomo que tenha 2 pré-requisitos, seja pequeno e tenha uma alta eletronegatividade, tá? Ele precisa ser pequeno e ter alta eletronegatividade. Se ele é pequeno e tem uma alta eletronegatividade, existe uma possibilidade, então, de que ele tenha uma interação com um átomo de hidrogênio. Só que este átomo de hidrogênio que vai ter a interação também precisa estar ligado a um átomo pequeno e com alta eletronegatividade. Tá? E quem são os átomos pequenos e com alta eletronegatividade aqui no nosso sistema? Oxigênio, flúor, nitrogênio. Tá? E o oxigênio, flúor, nitrogênio são os átomos que vão permitir que exista o que antigamente se chamava de uma ponte que liga, né? Ponte com o átomo de hidrogênio. Por isso que era ponte de hidrogênio. Como ela é uma ligação muito forte, é uma interação muito forte, caracterizou-se então como sendo uma ligação, apesar de não ser uma ligação química, apesar de ser uma força intermolecular. E aí, na pergunta, né, que o Duvan tinha feito para nós anteriormente, pode também ocorrer entre átomos, entre moléculas diferentes, tá? E isso vai determinar, por exemplo, miscibilidade, mistura, possibilidades de mistura, possibilidades de interação. Se o tipo de interação intermolecular for uma interação de tipo de ligação de hidrogênio, ou seja, entre átomos pequenos e com alta eletronegatividade, e tendo essa interação com o hidrogênio, a gente tem, então, que a interação é bastante forte. E aí são líquidos que se misturam e dificilmente são separados. Ou precisam de uma energia muito alta para serem separados. Tá? Quem entra nessa categoria? A água. E aqui está a imagem do cristal de água que vocês tinham me perguntado lá no começo. Né? Primeiro, por isso, né, acho que foi o Lenilson, né, que tinha perguntado para a gente sobre a questão de densidade. Né? O que acontece? Olha lá, como é que a água se organiza? Né? A água se organiza através desses arranjos perfeitos. Né? Olha aqui, ó. Esses arranjos perfeitos aqui. Eu falo perfeitos, né? Às vezes eles são chamados por nomes semelhantes, mas são perfeitos porque eles têm um arranjo, além de bonito, muito organizado. E o que acontece nesses arranjos perfeitos? Ela precisa ter este formato para que as interações de ligação de hidrogênio possam ser feitas. Se eu não faço isso, ela não vai fazer essas interações de ligação de hidrogênio, ela vai achar um jeito de fazer essas interações de ligação de hidrogênio. Então, quando eu congelo água muito rápido, eu tenho possibilidades de quebra, porque ela vai tentar se organizar de forma a ficar com essas interações do tipo ligação de hidrogênio. E tem um outro ponto também, né, que são a criação desses vazios. Por isso a questão da densidade. Olha lá que vocês me perguntaram no começo. Todo esse espaço aqui não é ocupado por nada. A água precisa desse espaçamento para se organizar. Então ela vai ter lá 1, 2, 3, 6, né? 6 águas ali formando esse hexágono e o meio vai estar vazio. Esse meio vazio vai permitir que eu tenha esse espaçamento de ar e que eu tenha esse gelo flutuando, então, dentro da água líquida. Aí vocês podem me perguntar. Aliás, eu aproveito e pergunto. O que acontece se eu pego a água e coloco para congelar numa garrafa de vidro? Lembra lá da cerveja lá que vocês colocam lá no congelador e esquecem lá? O que acontece? Acho que a garrafa de vidro quebra. Exatamente, Bernardo. Né? Garrafa de vidro quebra, né? Exatamente, porque a água vai expandir. O que vai acontecer? Para que a água tenha esse arranjo aqui, que eu estou chamando de arranjo perfeito, vai acontecer o seguinte. O que acontece para se formar uma fase condensada? Então vamos pensar, em regra geral. Gás, bastante espaço, líquido aproxima, sólido, quase parado. Essa é a regra geral. Água,
A água vai fazer o quê? A água vai diminuindo o volume do sólido para o líquido. Desculpa, do gás para o líquido, ó, tô confundindo. Do gás para o líquido. E do líquido para o sólido vai diminuindo também, para ocupar o espaço. Só que, quando chega a 4 graus Celsius até 0 graus Celsius, ela expande. E depois ela volta a contrair. Essa faixa aqui, onde a água se expande, é quando a água está atingindo o estado sólido, né? Aqui, então, ela vai para o estado sólido, porque é onde ela está se organizando para formar esses hexágonos, onde quem domina são as forças intermoleculares. Então, para formar para fazer essas formas aqui, onde essas ligações de hidrogênio prevalecem para a água, ela vai ter que se organizar. E essa organização dela, ela vai forçar qualquer tipo de força que exista para que ela se organize. Não para. Diminuiu no quê? Ah, não, no meu desenho aqui, na minha representação aqui, estabeleça uma escala. Ah, no freezer? Não, é que depois que quebra, depois que expande, ela vai diminuir dentro dela ali, dentro daquela expansão, né? Na verdade, assim, ela não vai contrair, ela vai se organizar, então ela expandiu e daquele volume ela vai diminuir um pouco, mas não vai voltar a ser o que era naquele tamanho. Por isso que forminha de gelo fica estufada. Por isso que garrafinha de plástico fica estufada, porque ela expande e depois ela vai diminuindo um pouquinho, mas diminuindo daquela expansão, não diminuindo daquele volume que estava anterior. Por isso que quem não expande o vidro, quem não contrai o vidro, então por isso que ele quebra, né? Porque ele não tem como voltar a como ele era antes, né? Faz algum sentido? Né? Sim? Beleza? Então tá bom, tá? Claro, né, gente? É a ideia que a gente tem de... Opa, aqui. A ideia que a gente tem de observar a coisa no macroscópico, mas a gente não pode esquecer que tudo isso tem dimensões, né? Então, olha lá, é 1 angstrom a ligação oxigênio-hidrogênio e quase 2 angstroms a interação intermolecular. Então, as moléculas ainda assim ficam mais distantes entre si do que a ligação. Mas tudo isso, obviamente, multiplicado por 602 vezes 10 a 23 vezes tanto. Quer dizer, quantos mols de água eu tenho lá dentro, né? Então, quer dizer, alguns mililitros de água já me dão 1 mol de água tranquilamente, então tem muitas moléculas aí interagindo entre si, tá? Bom, e aí essa questão, de novo, né? Ligações intermoleculares, ligações de hidrogênio intermoleculares estão associadas às moléculas orgânicas e vão trazer para nós algumas propriedades. Eu não vou entrar muito no mérito, porque vocês vão ver isso nas moléculas orgânicas específicas, mas vão lembrar que quanto mais forças de ligação do tipo ligação de hidrogênio eu tenha, mais eu tenho possibilidades de energias associadas e mais eu tenho a necessidade de energia externa para que aquela seja rompida. Ou seja, mais eu tenho necessidade de de transferir energia para que eu tenha uma fase líquida ou até mesmo uma fase gasosa, que é muito mais difícil para esse tipo de molécula. Tá? Eu geralmente tenho sólidos e líquidos, aí eu meço temperatura de fusão, né, para saber quanto de energia eu preciso para que essas energias de ligação intermoleculares sejam rompidas. E das forças intermoleculares eu parto para uma que não é necessariamente uma força intermolecular, porque pode ser caracterizado especificamente para um tipo de sistema, que é o que a gente chama de íon dipolo. É uma força intermolecular, mas a gente vai associar ela a um processo chamado de solvatação, que está relacionado à solubilização. E o que é solvatação? O que é solubilização? Em resumo, é quando eu quero que eu vou generalizar aqui, né? Um sólido seja dissolvido em um líquido. E quando eu tenho esse sistema sólido líquido, eu tenho o sistema íon dipolo, que é
basicamente, vamos tentar resumir a coisa, né, para ver se ela faz sentido ou não. A formação de um íon através da dissociação de uma ligação. Então, de novo, é uma ligação aqui iônica, NaCl, que a gente viu um pouquinho na aula passada. E esse afastamento da ligação iônica faz com que eu tenha os íons Na+, Cl-, favorecidos, né, pelo sistema que a gente vai ver um pouco na nossa disciplina, mas vocês já devem ter ouvido falar, que é o sistema termodinâmico, né? Então, esse sistema entrópico, que é o sistema de bagunça do sistema, o sistema de bagunça do arranjo, a bagunça vai ser favorecida, NaCl vira Na+, Cl-. E quando eu tenho Na+, Cl- em água, eu tenho isso aqui, ó, né, que é o nosso solvente. Eu tenho Na+, Cl- envolvidos por água. Aí a pergunta que eu faço para vocês é, tá, mas quem que vai se aproximar de Na+, quem vai se aproximar de Cl-? Bom, se o Na+ tem carga positiva, quem vai se aproximar é quem tem densidade de carga negativa, que é o oxigênio. Então, o oxigênio vai ficar mais próximo, envolvendo o íon Na+. Tá? Isso é claro, é um exemplo, mas não esqueça, isso é tridimensional, né? É uma esfera, então envolve toda a esfera. O cloro, na forma de cloreto, né, Cl-, tem carga negativa. Então, quem que vai se aproximar? O hidrogênio. Aí pode ser o quê? Pode ser os dois hidrogênios, pode ser só um, porque não vai caber o outro, tá? E aí vai depender muito, né? Ó, vai ter um monte aqui, tá? Vou simplificar aqui só para deixar o exemplo. Então, quando a água, que é o meu solvente, consegue envolver o Na+ e o Cl-, que é o meu sal, que é o meu soluto, quando eu tenho essa possibilidade, eu tenho então o que eu chamo de solvatação. Solvatação é o processo que o solvente envolve o soluto, né? Então, o solvente está em volta. Quando ocorre esse processo de solvatação, eu tenho o predomínio das forças de íon dipolo. Quem é o íon? O Na+ e o Cl-. Quem é o dipolo? A água, né? Então, os tipos de interação aqui, ó, é o íon, que é o meu soluto, e o dipolo do solvente, tá? Íon, dipolo. E aqui no Na+ e água, mesma coisa. Íon, que é o Na+, dipolo, que é a água. A única diferença é que as interações são por átomos diferentes, porque os átomos em si vão se aproximar através das diferenças de carga. O positivo se aproxima do negativo, o negativo se aproxima do positivo. Tudo bem? Sim? Lembrando, né, gente? Se existe essa força da solvatação, ó, solvatação está associado à solubilidade. Quando a gente for tratar de solubilidade, tem sistemas, vocês viram um pouquinho, na vez na Geral 1 ou em outra disciplina, tem sistemas que não são solúveis. Se eles não são solúveis, aí não tem solvatação. Porque eu não tenho como envolver o solvente em alguma coisa que não é solúvel, tá? Então, a primeira coisa é entender as regras de solubilidade. Tem que ser solúvel para que haja solvatação. Só há solvatação quando há solubilidade, tá? Regra, né? A regra geral. Resumindo tudo isso, como eu comentei com vocês, tem este diagrama aqui que vai mostrar, né? Aqui embaixo, as forças de interação aumentando. Então, desde as mais fracas, que são as forças de dispersão, aqui para nós, ó, aqui embaixo as forças de dispersão, as de polo, as ligações de hidrogênio, as forças íon-dipolo e as ligações iônicas. Igual vocês perguntaram para mim, né? Confundir com as ligações, dá para confundir e tal. Ligação iônica, ligação é muito mais forte.
muito mais difícil de ser rompida, tá? Como que eu diferencio isso? Através de um organograma, né? E o que eu observo aqui? A existência ou não de íons, a polaridade das moléculas e a existência de átomos específicos, que são os átomos pequenos com alta eletronegatividade. Vocês podem até generalizar, ó, nitrogênio, oxigênio e flúor, porque é o que mostramos aqui, né? Ó, nitrogênio, oxigênio e flúor, tá? Então, nesse resumindo, ele já pergunta se existem esses 3 tipos de átomos. O que mostra para nós de informação nova nessa relação que a gente pode fazer é o tamanho da energia. Então, observem aqui que eu tenho energias pequenas até intermediárias para as forças de dispersão e para as forças de polo, energias intermediárias e para altas para as forças de ligação de hidrogênio e íon de polo, e energias muito altas para as ligações iônicas, tá? Então, são faixas. Tudo vai depender sempre da molécula em questão. Beleza? Isso aqui é um resumão, né, do que a gente viu até agora, tá? Como eu comentei lá no começo, forças de Van der Waals, ó, vão abranger forças de dispersão, forças de polo. Então, vocês podem dar o nome de forças de London para essas, de polo para essas, porque Van der Waals é um grupamento específico de forças, tá? Eu vou deixar para vocês um exercício aqui de reflexão, e aí, se vocês quiserem tentar fazer para a aula que vem, e aí a gente começa resolvendo ele. Se não quiserem fazer, também não precisa. Se quiserem tirar dúvida por e-mail, tiramos. Se não quiserem, eu posso resolver de forma assíncrona e deixar à disposição, tá? Mas é uma sugestão de exercício, para que vocês organizem essas substâncias em ordem crescente de ponto de ebulição, tá? Cloreto de bário, o H2, o CO, monóxido de carbono, e o HF, né, o ácido fluorídrico. Olhar com esses tipos de ligação, quais as possibilidades de interação intermolecular ou de forças intermoleculares, e organizar o ponto de ebulição. Depois eu deixo para vocês o PDF lá, vocês olham se quiserem rabiscar nele, rever as questões das aulas que a gente fez. Para encerrar nosso momento síncrono, a gente vai falar de 3 propriedades que são associadas diretamente às forças intermoleculares, que são, eu vou adiantar quais são, porque daí a gente consegue pular de uma para outra tranquilamente. Viscosidade, tá? E aí, viscosidade e aquela fluidez são muito associadas. Tensão superficial e tensão superficial. Opa, tá lá embaixo, né? Onde está? Aqui. Tensão superficial, aqui tá para baixo, tá? Não quer diminuir, eu diminuo. Pronto, aqui. E capilaridade, né? Que é aquele tubo fino de vidro que a gente vai ver a água subir espontaneamente e alguns líquidos, outros líquidos não. Eu vou tentar resumir para vocês, porque essas propriedades vocês vão olhar com muito detalhe em físico-química, tá? O que é a viscosidade? Basicamente, ó, vocês vão observar que a viscosidade vai aumentar conforme eu aumento a cadeia, né? O tamanho da molécula. Isso, de novo, vai estar muito relacionado diretamente às hidrocarbonetos. Então, vamos imaginar óleos, né? Óleos. Alguns óleos têm viscosidade aqui, ó, igual da direita, que é um óleo com o menor número de carbonos, e o óleo da esquerda, uma maior viscosidade, que é um óleo com maior número de carbonos. O que acontece com esses números de carbono? Quanto mais carbonos, maior a cadeia. Vai se relacionar diretamente às forças intermoleculares. Lembra lá que eu mostrei? Quanto mais possibilidades eu tenho, mais forças eu tenho, possibilidades eu tenho de interagir uma força com a outra. E aí você vai falar, qual é a relação de viscosidade? Viscosidade é isso aqui, ó. É o arraste que eu tenho de uma molécula com a outra. É a possibilidade que eu tenho de escorrer uma molécula na outra. Se uma molécula vai escorrer na outra, pensa só, se ela é muito grande, ela está interagindo. Eu preciso de muita força para fazer ela escorrer na outra. Então eu preciso de muita força para fazer ela escoar. Muita força para ela se libertar de uma outra molécula. Então, transforma ela numa molécula muito mais difícil de escoar, muito mais viscosa. Agora, se ela é menorzinha, a interação dela é menor. Então, eu consigo
fazer com que ela arraste uma na outra. Então, essa facilidade de arrastar uma na outra faz com que eu tenha uma molécula, então, menos viscosa, mais fácil de escoar, tá? Então, viscosidade está diretamente associada a uma grandeza que nós conhecemos como sendo escoamento ou fluidez, tá? Que é o que vai... Claro, na fisicoquímica vocês vão diferenciar todos esses termos, mas eles estão associados, tá? Quer dizer o quê? Quanto mais fácil escoa, menos interação tem. Menor é a molécula, em linhas gerais. Claro, comparando moléculas próximas, né? Não é comparar uma molécula de um tipo com uma molécula totalmente diferente. Aí não dá para fazer. Aí você tem que olhar molécula por molécula, tá? A tensão superficial já é um pouco diferente a relação. Vocês já devem ter visto, né, algum inseto em cima da água. E quando esse inseto fica em cima da água, a patinha dele lá fica marcando, né? Ele consegue flutuar, ele não afunda, e ele fica um buraquinho, que são esses buraquinhos aqui, ó, né? Tá? Quando eu tenho essas forças intermoleculares, o que acontece? No meio da... Deixa eu ampliar aqui, colocar outra cor, talvez fique mais nítido. Quando eu tenho a água, né, vamos sempre usar a água como exemplo, lá no meio, eu tenho que a igualdade de forças ali gera um equilíbrio. Então, a água está tendo força de atração e repulsão para cima, para o lado, para frente e tal, de forma igualitária. Na superfície, eu não tenho as forças externas da água porque não tem água, né? Simplesmente aqui acabam essas moléculas de água. Consequentemente, eu tenho um balanço desequilibrado aqui, ó, tá? Então, diferentemente dos balanços que eu tenho ali mais para baixo, aqui em cima eu não tenho. Então, o que acontece é que eu tenho um ganho quando eu faço essa força contrária. E aí eu consigo empurrar a água, sendo que ela está me empurrando também. Por isso que tem esse equilíbrio e o inseto que tem uma massa muito pequena consegue ficar em cima dele, tá? Porque ele tem um tamanho de pata que tem um tamanho relacionado ali com as moléculas. O dedo da gente não faz isso, porque o dedo da gente é muito maior que as moléculas. Mas as patinhas fininhas do inseto vão ficar próximas dessa superfície, onde as moléculas não estão conseguindo ter uma força ali contrária, estão precisando de uma força contrária, e vão gerar, então, este balanço de força necessário. Por isso que é na superfície que acontece, porque é o nosso limite, né? É o nosso limite de forças do solvente ou do líquido, né? Por isso que a gente fala em tensão, né? Força exercida na superfície, tensão superficial, tá? Tensão que eu exerço sobre a superfície, que é o nosso limite de moléculas, onde a gente não tem uma quantidade de forças que existe no interior. Por isso que essa tensão superficial vai depender muito. Vocês já devem ter visto outros líquidos que a tensão superficial é diferente. E onde é que a gente observa esses tipos de tensão superficial? Se um dia vocês quiserem observar os tipos, vocês vão olhar nas propriedades, vocês vão fazer experimento disso em fisicoquímica, que é a propriedade da gota, que é a possibilidade de formar gota, né? Alguns líquidos formam gota, outros não formam gota. Alguns se esparramam, outros não. Isso vai estar muito relacionado ao aumento ou diminuição dessa tensão superficial. Você vai olhar a gota d'água, uma gota perfeitinha, bonitinha. Olha lá na folha, né, no orvalho, tem uma gota bonita, tira foto e tal. Faz uma gota com etanol, não forma gota, porque a tensão superficial dela é diferente, né, da molécula de etanol. Então, as interações são diferentes, intermoleculares, e isso reflete nas propriedades, tá? E, por último, a nossa questão de capilaridade. Tá? O que é capilaridade? Imagina um tubo bem fininho que você coloca na água. Você vai ver a água subir. E por que você vai ver a água subir? Porque existem dois tipos. As forças de adesão e as forças de coesão. O que é força de adesão? O que é força de coesão? Forças de adesão são as forças que vão se aproximar líquido do recipiente, aderir. Né? Então, a água
e o vidro. Então, a gente tem as forças de adesão, água, vidro. Mercúrio e vidro, forças de adesão, mercúrio, vidro. Quando a força de adesão entre uma superfície aqui, ó, for maior, mais intensa, né? Força de adesão água e vidro é mais intensa, eu tenho então que o líquido vai subir mais pelas laterais. E aí eu formo esse formato é ótimo, né? Mas eu tenho esse formato desenhado aqui, você já deve ter ouvido falar, em algum momento experimental, que é o menisco, tá? Que é o famoso menisco no sentido que vocês mais conhecem, o menisco para baixo. Se não ouviram falar, não tem problema, vocês vão ouvir muito falar em menisco, tá? Para tudo na química você usa menisco, que é no recipiente de vidro, no tubo, qualquer tubo que vocês forem usar, a água vai fazer esse formato aqui. É decorrente dessas forças de adesão muito intensas, porque a água e o vidro vão interagir muito fortemente, né? E vão gerar esse formato. Para o mercúrio, a força de adesão é pequena. Então, o formato que se tem aqui, ó, é outro. Por quê? Porque a interação é maior entre as forças de coesão. A força de coesão mercúrio é maior. A força de coesão água-água é menor que a força de adesão água-vidro. A força de coesão mercúrio é maior do que a força de adesão mercúrio-vidro. Então, o menisco do mercúrio fica ao contrário, tá? Ele vai interagir mais com ele do que com o vidro. O menisco da água é para cima, porque ela vai interagir mais com o vidro, que é o recipiente, do que com ela mesma. Então, isso determina o formato do menisco, decorrente das forças intermoleculares, decorrente, então, do tipo de molécula que eu tenho para interagir entre si e com o recipiente, tá? Eu sei que no final da aula, falar de força de coesão, interações e tal, é mais complicado, porque já estamos há um tempão aí, pode até gerar uma confusão. Mas, de novo, é uma coisa que é importante lá na frente para vocês explicarem algumas propriedades de líquidos. A gente pode até retomar isso na próxima aula, não tem problema, tá? Não ficou claro, acharam meio confuso, não sei o quê. Perguntem, coloquem, a gente retoma sem problema nenhum, tá? Porque não é isso que eu quero, que a gente atropele, eu quero que fique claro para vocês, tá? Passei mais rápido nessas propriedades, igual eu falei, porque vocês vão ver tudo isso com detalhes em fisicoquímica. Mas se quiserem, a gente pode explicar um pouco melhor algumas delas, tá? Mas daí vai ficar, né, dentro aí das dúvidas de vocês. Pessoal, dúvidas, perguntas, aflições, questionamentos, desesperos, comentários? Nada por enquanto? Tá? Não se preocupem. É igual eu falo, é da aula, vou deixar material complementar assíncrono, depois a gente discute na próxima aula, vocês vão ter um momento de estudo de vocês na semana, vão digerir isso, vão ter as dúvidas e vão me trazer. Tá? Mas, por enquanto, alguma coisa, algum questionamento, alguma... Não? Tem certeza? Não? Não também? Tá. Pessoal, então, vou só tirar a apresentação. Tranquilo? Então tá bom. Qualquer coisa, vocês têm meu contato, né? Sabem que podem perguntar a qualquer momento. Se quiserem material complementar, só pedir, a gente acha. Façam as leituras de vocês nos livros que a gente tem lá. Ou se tiverem outro material, fiquem bem à vontade, desde que confiável. Não precisem muito a fundo no tópico em relação à fisicoquímica, porque vocês vão estudar isso com detalhes de cálculos nas disciplinas de fisicoquímica. Então, para nós aqui, o importante é conhecer as relações de forças intermoleculares e as diferenças de fases, tá bom? Bom, se nada, então, muito obrigado. Uma boa semana para vocês, no nosso calor, que o calor se mantenha, não aumente, porque apesar de eu gostar também de calor, eu sei que o calor judia da gente, né? Então, que tenhamos aí uma semana muito agradável. Nos vemos no primeiro momento, na semana que vem, né? Mas a gente vai conversando até lá, beleza? Então, valeu, até mais. Valeu, professor. Valeu, até mais. Valeu, gente, até mais. Obrigado, até mais. O que não falta é cerveja? Então, aí, viu? É um bom momento de olhar as forças intermoleculares também. Valeu. Boa cerveja também, então. Valeu, gente. Até mais.